Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, Paul. Em nome de Jesus. A gente sempre pede pro Paul cantar, pensando que a gente vai ficar mais tranquilo, né? Mas parece que ele vai acabando a música e a tensão vai aumentando. Aí a gente vai ficando mais nervoso ainda, né? A paz, irmãos. Boa tarde. Tudo bem? Vou fazer de novo, vai. A paz, irmãos. Boa tarde. Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar falando um pouquinho hoje sobre verdade. Quero pedir aqui graça ao Espírito Santo para que ele me ajude a ministrar a vocês aquilo que ele tem falado ao meu coração e que o seu coração esteja atento também para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Prometo que não vou ser demorado, mas que em nome de Jesus nós possamos estar presentes neste momento para ouvir o Senhor. Quando o pastor Dé ministrou aqui há 2 domingos atrás, ele trouxe o texto de João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. E desde o dia em que ele mandou mensagem, me orando ao Senhor e pedindo ao Senhor o que o Senhor queria falar ao nosso coração a respeito de verdade. E o Senhor inculcava no meu coração João capítulo 8 mais uma vez. Eu falando, Senhor, mas o Dé falou sobre isso há 2 domingos atrás. E o Senhor, João 8 novamente. João 8 novamente. Então nós vamos nos debruçar um pouquinho mais a respeito do capítulo 8. Vou pedir para a Bruninha abrir para a gente, por favor. João capítulo 8, versículo 32. Eu vou usar a NVT como referência para todas as leituras. Que é um versículo muito conhecido de todos nós. E ele vai dizer: então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Na cultura grega antiga, esta palavra verdade, né, significa aletheia ou aletheia, que quer dizer sinônimo de realidade, o oposto de ilusão, ou seja, um fato. O Dé trouxe isso pra gente, né? Que a verdade é desde o princípio e por ela todas as coisas foram criadas. Ele é o único, Jesus sendo a verdade, o único que pode nos libertar do poder do pecado e das mentiras. Quero convidar você a participar um pouco comigo na reflexão que nós vamos fazer a respeito desta palavra. E nós sabemos que desde o princípio, irmãos, o homem ele é cercado por diversas narrativas. Não é mesmo? Nós vemos ali no Gênesis, nós vamos entrar um pouquinho nessa esfera. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: será que uma mentira, ao longo do tempo, pode se tornar verdade? O que vocês acham? Uma mentira repetida muitas vezes pode se tornar uma verdade? Vamos ler Gênesis 3, versículo 1. Nós conhecemos bem essa história. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Foi isso que Deus disse, irmãos? Vamos ver no versículo 2. Aí Eva responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. Verso 3. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizer, morrerão. Aumentou um pouco, porque Deus nunca falou que não podia tocar, né? Mas aí a serpente vira para ela e fala: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. E como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu, depois
dessa narrativa, que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela. E ele também comeu. O que a serpente disse para Eva era verdade? Eva se tornaria como Deus ao comer do fruto? Mas uma narrativa repetida e repetida e repetidas vezes. Quando nós começamos a abrir os nossos ouvidos para certas narrativas, imagina, Eva passava sempre, a árvore ficava no meio do jardim. Eva passando pela árvore dia após dia, e aquela árvore nem parecia ter tanta graça para ela. Mas a serpente falava, olha, Eva, tá vendo ali aquela árvore? E à medida em que Eva abre os ouvidos e o coração dela para acreditar naquela narrativa, ela começa a olhar para aquela árvore e ver como ela é linda. Que fruto delicioso. Como é desejoso aos olhos. Será então que a mentira pode, ao longo do tempo, se tornar verdade? A resposta é: depende de quem nela quiser acreditar. Narrativas, narrativas e mais narrativas. Nós aprendemos aqui com o tio Ké que a verdade não é relativa. Ela não pode ser mudada de acordo com a circunstância ou ponto de vista. A verdade é um fato. E se a verdade é Jesus e isto é uma realidade, como é que eu posso viver fora da realidade? Pensa comigo, eu quero que você interaja um pouquinho comigo aqui. Se a verdade é um fato, é uma realidade, e a verdade é Jesus, como eu posso viver alheio à realidade, fora da realidade? Morto, o Fábio disse. Alê disse mentindo. Vivendo na mentira. Mais alguém? Cris falou? E ela nem viu o meu rascunho. Somente vivendo como loucos. A única forma de vivermos fora da realidade é estando entorpecidos. E essa tem sido a válvula de escape do homem moderno. Para que a verdade não lhe assombre, porque ela é um fato e não pode ser negada. Aonde vamos, a verdade está. Nós não podemos fugir da realidade, não é mesmo? Nós até tentamos, corremos para vários e vários lugares. Mas quando o filme de comédia acaba, a realidade ainda está lá. Quando aquela viagem maravilhosa termina, nós voltamos para casa e a realidade ainda está lá. Não é mesmo? Quando nós vamos para aquela festa e damos risada, nos divertimos, dançamos, comemos e bebemos, quando voltamos para casa, a realidade ainda está lá. Não há como fugirmos da realidade. Nós tentamos abafar, tentamos, não é? E aí, só fazendo um parênteses aqui, né? Eva, junto com Adão, pecam. E eles agora têm que enfrentar uma realidade. No horário proposto, ao entardecer do dia, o Senhor virá até eles. Como de costume, como todos os dias. Esta é a realidade para quem está vivendo no jardim. Nós receberemos a visitação do Senhor. Para tentar fugir da realidade, Adão e Eva se escondem. E o Senhor chega perguntando, né? Adão, aonde é que você está? Eu preciso abrir um parêntese aqui, irmãos, para trazer esse peso de responsabilidade sobre mim, sobre você que é homem. Quando o Senhor ele entra ao jardim, já sabendo de todas as coisas, porque Deus ele é onisciente. Ele vai lançar a sua palavra e perguntar: Adão, aonde é que você está?
Porque nós, enquanto homens, somos os representantes da nossa casa. Somos o representante do nosso lar. E talvez você está aí levando você e toda a sua família a viver entorpecido fora da realidade. A querer fugir da verdade. A querer fugir da verdade que tem assombrado o seu coração. Só que assim como para Adão, o Senhor chama a nossa atenção nesse dia, perguntando: homem, aonde está você? Representante da sua casa, aonde está você? Talvez você não goste disso, mas cutuca alguém que está aí do seu lado, é coisa que a gente traz da Assembleia mesmo. Cutuca alguém que está aí do seu lado e fala para ele: não dá para escapar da realidade. Não dá para fugir da realidade. Você é o homem desta casa. É sobre você que Deus confiou responsabilidade. Se tiver um homem, um macho, aí perto de você, fala para ele: para de fugir da responsabilidade. E olha que essa nem estava no rascunho. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. A única forma de vivermos fora da realidade é estando entorpecidos. E essa tem sido a nossa válvula de escape. Estamos entorpecidos pelo prazer, pelo dinheiro, pelas conquistas, pelo entretenimento, pela falta de tempo, aprisionados na mentira, nas falsas narrativas. Até aqui, então, a gente entendeu que há como sobreviver vivendo alheio à realidade. E a gente vê que tem muita gente sobrevivendo dessa forma. O que não dá para ser, o que não dá para fazer, é viver e ser livre. Não há como viver e não há como ser livre fora da realidade. Fora do fato de que Jesus é a única verdade. Adão e Eva acreditaram na mentira e cometeram um pecado. Eles encontraram a sua primeira prisão. Se enxergaram nus. Correram para resolver o problema. Pegaram umas folhas de figueira e fizeram roupas para si. Nós somos bem parecidos, procuramos resolver os nossos próprios problemas. Perdido em meio a falsas verdades, negando a realidade e o fato de que somente em Jesus podemos ser livres de verdade. Vivemos para cobrir a nossa nudez, para esconder as nossas vergonhas, não é mesmo? Quando nós olhamos, e aí, o domingo representa bem isso para nós, não é? Ninguém chega aqui na casa do Senhor, e graças a Deus por isso, irmãos. Não é para você chegar mesmo, tá? Entenda. Mas ninguém chega aqui na casa do Senhor despenteado, com bafo, maltrapilho, amassado. Nós nos importamos muito com a nossa aparência, porque as outras pessoas irão nos ver no domingo. Os irmãos irão nos ver, irão nos cumprimentar. Então é importante que eu aparente estar bem, que eu aparente estar tudo bem. A gente pega nossas folhas de figueira, faz um look bem bonito. Partiu, dia do Senhor. Só que o Senhor não vê como o homem vê, irmãos. O Senhor enxerga muito além daquilo que os meus olhos, os olhos do irmão, os olhos do presbítero, do pastor conseguem ver. O Senhor enxerga exatamente como nós estamos. Ele vê a nossa decadência e nudez por trás das finas roupas que nós colocamos. Ele vê o nosso estado real por trás de toda a carcaça muito bem maquiada. Abre para mim, por favor, Bruna, no Salmo 139.
Aqui o salmista vai falar um pouco disso para nós. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões tua mão sobre mim. Até aqui. Eu preciso te lembrar de uma coisa que talvez você saiba, mas às vezes a gente esquece durante a semana. Não há como nos escondermos do Senhor. Não há como fugir da realidade. Em tudo que vemos, aonde estamos, Deus está. Quando você olha para todo o seu redor, Deus está. No domingo de manhã ao acordar, Deus está. No caminho do trabalho, Deus está. Durante o seu dia, Deus está. Fazendo as tarefas domésticas, Deus está. Levando a criança na escola, Deus está. Voltando do trabalho, Deus está. Pagando as suas contas, Deus está. Não há como fugir desta realidade. Em tudo que nós fazemos, para onde nós vamos, Deus está. E essa é a hora que você glorifica por isso. Essa é a hora que você agradece por isso. Obrigado, Senhor, por estar. E é para isso que o Senhor nos traz. A verdade permanece inabalável, independente de qualquer fator, causa ou circunstância. É para esse lugar que o Senhor nos traz a sua presença dia após dia. Ele está nos chamando de volta à realidade, à verdade. Parafraseando aquele filme mais antigo, né? Não é da minha época, porque eu sou jovem, mas... Um morto muito louco. Nós temos hoje um crente muito louco. E o crente muito louco, assim como o morto muito louco, ele tem a aparência de que vive, mas ele não vive. Ele anda vagando de um lado para o outro, levado por qualquer historinha, por qualquer balela. Ele vai sendo guiado por narrativas e narrativas. A conversa que você falar, ele cai. O que você contar para ele, ele acredita. Um tremendo bobinho, inocente. Esse é o crente muito louco. E talvez você deve estar pensando em alguém aí, nessa hora. Ou pode estar pensando em si mesmo. Será que eu estou vivendo como um crente muito louco? Negando a realidade daquilo que já me foi revelado. Porque só alguém muito louco, irmãos, pode olhar para tamanha herança como essa e viver como se não fosse Cordeiro de Cristo. Só alguém muito louco pode olhar para tamanha revelação de graça e ainda assim não cair aos pés do Cordeiro, rendendo tudo a Ele. Que em nome de Jesus, que em nome de Jesus, essa loucura saia do nosso coração. Que em nome de Jesus, o Senhor nos veja como irmãos, não como ébrios, não como alguém que está entorpecido, mas alguém que está atento, alguém sábio, alguém que se apodera dessa verdade, alguém que se agarra com todas as suas forças a esta verdade. E que verdade é esta? Cristo dado a nós. Cristo entregue por causa dos nossos pecados. Esta é a verdade da qual você não pode se afastar. E você nem consegue, né, irmãos? Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Tem gente aqui que tenta de todo jeito. De todo jeito.
Toda semana ele traça uma rota de fuga diferente. E toda semana ele acaba com a semana sendo frustrada. Deus, irmãos, está falando ao seu coração. Aleluia. Deus está dizendo: ei, trace todas as suas rotas de fuga. Eu continuarei frustrando todas elas. Não há como fugir da realidade. Não há como escapar das mãos do Todo-Poderoso. Como diz o profeta: antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Cutuca alguém que está aí perto de você, por favor. Fala ele: corre o mais rápido que você puder. Fala com vontade: corre o mais rápido que você puder. Para onde você for, a mão de Deus ainda te alcança. Para onde você for, a mão de Deus ainda te pega. Pode traçar a rota de fuga que você quiser. Deus vai frustrar a sua rota de fuga. Não há como fugir. Você está cercado. É melhor se render logo. Como Jesus a encontrar com Paulo. Paulo, será duro demais para você lutar. Recalcitar contra os aguilhões. Esse bracinho frouxo seu, irmão, querendo fazer queda de braço com Deus. Oh, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Ceda logo a verdade. Irmãos, ceda logo a realidade. Em nome de Jesus. Para de viver essa vida, irmãos, mentirosa, que só te faz mal. Que isso? Quem falou quebra o braço foi o Tony, não fui eu não, viu? Se aparecer gente com o braço quebrado aqui, depois não vem colocar na minha conta não. Falar: o James falou de quebrar o braço. Não, foi aqui, ó. Nós vamos meditar um pouquinho ali ao longo do capítulo 8 de João. E é contra essa verdade que os judeus, os líderes religiosos, lutavam constantemente. No capítulo 8 a gente vê Jesus ali praticando o seu ministério público, né? Pregando a palavra de Deus, curando. E o começo do capítulo traz uma história já muito conhecida por nós. Eles pegam uma mulher no ato de adultério e os fariseus, os mestres da lei, apanham essa mulher e trazem ela até Jesus. E aí eles perguntam para Jesus: olha, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. E você, o que nos diz? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eles estão citando Levítico. E a lei fala que ambos apanhados em adultério deveriam ser apedrejados. Aqui nós estamos vendo só a mulher sendo trazida. Porque o propósito deles não era a justiça. Eram pegar Jesus de alguma forma. Era que Jesus se contradizesse de alguma forma. Nós conhecemos a história, Jesus vai falar: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um a um, todos foram saindo. E ficou só Jesus e a mulher. E Jesus fala para ela: onde estão seus acusadores? E ela fala: todos eles se foram, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aqui nós vemos a verdade em ação. O perdão de Deus, a remissão dos pecados, a libertação e a redenção. A realidade do céu sendo a nova realidade daquela mulher. Mais tarde, ainda ensinando, Jesus diz que é a luz do mundo. E novamente os líderes religiosos combatendo Jesus falam para ele: olha, você não pode dizer isso. Você não pode afirmar uma coisa sobre si mesmo. Porque senão o seu testemunho não é válido. Pegando ali partes das escrituras para tentar descredibilizar Jesus de alguma forma. E é muito engraçado, irmãos, que quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando: meu Deus, esses líderes religiosos estão tão certos quanto a sua verdade.
Eles estão tão crentes naquilo que eles estão falando, tão presos às suas próprias verdades, que eles não podem ver a própria verdade. Tão doutos e tão entendidos sobre as coisas de Deus, eles não conseguem reconhecer o próprio Deus na frente deles. Como podemos saber de Deus e ainda assim negá-lo? Nós também somos assim. Por achar que já sabemos de tudo, que já estamos tão sábios e entendidos, não vemos o agir de Deus bem diante dos nossos olhos. Como a Cris fala bastante pra gente, a nossa sabeção, sabe? Não sabedoria, mas sabeção, que é uma grande diferença. Tem nos impedido de desfrutar do agir de Deus nas nossas vidas. Estar tão preso à sua própria verdade, que na verdade não é uma verdade, olha o trocadilho. Tem te feito não desfrutar da verdade de Cristo. Não desfrutar da verdade que é Cristo. Como já diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Abre para mim, por favor, Bruninha. João 8:31. Jesus disse aos seus discípulos que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. E o 36 que diz: portanto, se o filho vos libertar, vocês serão de fato livres. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Jesus acaba de dar a eles muitas revelações. O interesse de Deus era transformar escravos e tê-los em sua família para sempre. Esta é a loucura do evangelho. Nesse contexto, imagina um escravo que está preso, sem família, sem direito. Agora ele recebe a sua carta de alforria. Ele está livre. Mas ele sempre foi escravo. Para onde é que ele vai? Vamos imaginar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Escravo a vida toda. Acabei de ser liberto. Para onde é que eu vou? Eu não sei ser outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Tudo que eu sei ser é escravo. O dono daquela família dá a carta de alforria para esse escravo. E aí eu começo a pensar, né, na história. E aqui é ilustração do James, a parte, não tá isso na Bíblia, tá bom? É bom deixar claro, né, para depois você ir lá ler e falar: nossa, mas cadê a parte que o escravo sai? Não, não tem essa parte. Essa parte é... ele pronto para ir embora de casa e o seu senhor falando para ele: para onde é que você vai? Eu não sei, mas agora que eu sou livre eu vou fazer alguma coisa. E aí então o Senhor revela para ele:
a sua real intenção com a liberdade. Eu não estou te livrando, não estou te dando a carta de alforria para você ir para longe. Eu estou te fazendo livre para que você participe da minha família para sempre. Uau! Uau! Isso muda tudo! Não só mais escravos livres. Deus nos fez parte da sua própria família para sempre. Para sempre. Meu Deus. Meu Deus. Olha a verdade que Cristo está revelando para estas pessoas. Esse é o interesse de Deus para vocês. Há uma vida de liberdade. A verdadeira vida para aquele que crê no Filho. Nós não devemos nos acostumar com as nossas prisões, com os nossos pecados. Pois se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Abre para mim, Bruna, por favor, em Gálatas 5:1, na NVI, por favor. Vamos ler junto esse versículo, irmãos? No 3. 1, 2, 3. Permaneçam firmes na liberdade. Vamos ler mais uma vez para fixar na nossa cabeça? Permaneçam firmes na liberdade, para a qual Cristo nos libertou. Você pode olhar com carinho para alguém que está perto de você? Isso, com carinho, um sorriso. Fala para ele, permaneça. Você já está livre. Permaneça. Cristo já te libertou. Não volte outra vez para o jugo da escravidão. Cristo já te libertou. Permaneça. Permaneça na vida que Deus já revelou para você. Permaneça na verdade. Em nome de Jesus. Como diz a letra da canção, Cristo me salvou. Eu sou livre. A verdade me encontrou. E quando eu sei a verdade, eu não sou mais enganado pelas mentiras. Não é mesmo? Já aconteceu com você, por estar longe de uma imagem, achar que é uma coisa, e aí quando você se aproxima um pouco mais dela, você percebe que na verdade não era nada daquilo? Nossa, eu pensei que era um pato, na verdade é uma águia. Para quem é míope, né, ainda é pior, né? Porque... Aí tem que ser mais perto, né? Tem que ser ainda mais perto. E isso já dá aqui um bom parênteses, né, Lê? Talvez, se você ainda não encontrou, se você não alcançou esse lugar de visão tão ampla no Senhor, o que você precisa fazer, míope? Estar ainda mais perto. Ainda mais perto. Para que você possa enxergar. Fecha parênteses. Empenhe-se em ser sabedor da verdade. Como nossa pastora sempre diz, trazendo o exemplo das notas falsas. Se você é novo e não ouviu isso ainda, deixa eu contar para você, então, como é que é. Tem umas pessoas novas, né? Talvez não ouviu esse exemplo ainda. Mas, para um caixa e para as pessoas que lidam com o dinheiro, saber ali qual que é a diferença entre o dinheiro real, verdadeiro e uma nota falsa. Essas pessoas não vão passar ali por uma faculdade de como descobrir todas as notas falsas que existem no mercado brasileiro. Não existe um curso ou um MBA para dizer torne-se um especialista em notas falsas. Isso não existe. O que elas vão fazer é reconhecer bem a nota verdadeira. E conhecendo bem a verdadeira, tudo aquilo que for diferente é falso. Tudo aquilo que
não é parecido com a verdade, é falso. A mesma coisa vale para nós. Nós não precisamos saber de todas as mentiras. Não é mesmo? Que são muitas. Muitas e muitas. Muitas narrativas. Se você for pesquisar aí, ramificações de igreja, irmãos. Tem igreja para todo tipo. Tem igreja até sem Jesus. Evangelho sem Jesus existe. Se você quiser, tem também. Criação sem Deus. Tem, então, tem tudo. Tudo que você imaginar tem. E não dá para se especializar em todas essas mentiras. Nós precisamos ser especialistas da verdade. Nós precisamos ser pessoas aliançadas com a verdade. Sabedores da verdade. E como nós aprendemos na semana passada, com a ministração do que? A verdade tem um rosto. E a verdade tem um nome. Jesus Cristo. O nosso libertador. Vamos voltar rapidamente para João 8. Uma verdade chocante e alarmante está sendo posta sobre eles. Só que o que é mais chocante é que esta verdade posta era algo pelo qual eles tanto esperavam. O Messias. O Messias está diante deles. Em carne e osso, com poder e autoridade, revelando o coração do Pai para aqueles judeus. Não era isso que eles tanto queriam? Não era para isso que os mestres da lei tanto estudavam? Para reconhecer o Messias quando ele viesse? Pois bem, ele está diante deles, em carne e osso, pregando o evangelho, fazendo milagres com poder e autoridade. Mas como a verdade não veio embalada da forma como eles queriam, então eles não conseguem acreditar na verdade. Eles não puderam aceitar. E isso trouxe uma reflexão para mim que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes nós esperamos tempos e tempos por uma promessa de Deus, pela concretização de algo que Deus falou para nós. E quando isso começa a se descortinar, quando isso começa a acontecer, porque isso não acontece da forma como que a gente imaginou ou como que a gente esperava, o que nós fazemos? Não queremos aceitar o cumprimento da promessa de Deus. Queremos fazer birra. Queremos nos rebelar contra Deus. Como a Cris disse aqui hoje de manhã, o pai sabe o que é o melhor para o seu filho. Deus sabe o que é o melhor para mim e para você. Jesus entra numa conversa com eles ali, e essa conversa começa a confrontar o pecado de incredulidade daqueles homens. Depois você lê lá os versículos, a gente vai ler aqui rapidamente. Os filhos de Abraão, que é como eles se chamam, os escolhidos, os crentes de berço, os cheios de razão, que na verdade eram incrédulos e duros de coração. A luz está sendo acesa sobre eles, mas ainda assim, eles não conseguem ver, ouvir e crer na mensagem do Evangelho. Não estamos num cenário tão diferente. A incredulidade e a dureza do coração são os inimigos dos nossos dias. Como Jesus mesmo disse, porventura achará pé na terra o Filho do Homem quando retornar. Estamos cada vez mais cobertos da nossa própria razão. A razão do homem pouco ou nada tem a ver com a justificação de Deus.
Vamos ler um pouquinho dessa conversa? João 8,43, por favor, Bruna. Vocês vão ver essa leitura aqui, e a próxima que eu vou fazer de Paulo, aí vocês vão entender que qualquer semelhança é mera coincidência. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas a crise é tão dura. Nossa, mas as palavras pregadas aqui são tão duras. Olha para isso aqui. Jesus falando, né? Para depois você falar, mas também não era Jesus. Não, isso aqui é Jesus mesmo que está falando. Por que não compreendem o meu discurso? Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois nele não há verdade. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não crê em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Jesus disse, não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não busco glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus que estavam ali exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que Abraão, nosso pai? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu. E é legal essa troca, né? Jesus, ele continua respondendo, né? Ele poderia só falar, discípulos, vamos. Não. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e se alegrou. Vamos até o 59, mais 3. Os judeus lhe disseram, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu. É engraçado que a gente vai ver na história, a gente vai falando assim, gente, esse pessoal é meio poio, né? Não é possível. Como é que eles não estão entendendo? Aí quando a gente pensa isso, o Espírito Santo fala no nosso coração, e você? Como é que você não está entendendo? Não é? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Não perde a oportunidade, não. Se é para adorar, não perde a oportunidade. Em nome de Jesus. Aí o grande finale. Então, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Quando a verdade é exposta, temos duas reações. Ou caímos com o rosto no pó, ou somos os primeiros a pegar pedras com as mãos. Não existe outro comportamento a não ser esse. Ou a verdade nos lança ao chão em humilhação e arrependimento, ou ela revela a altivez e a dureza do nosso coração. E assim como eles, pegamos pedras
Aí você deve estar pensando, eu vou esclarecer para você o que o Espírito me falou. Mas eu nunca peguei pedra contra Jesus. Contra Jesus, não. Mas talvez contra algumas palavras que Ele tem direcionado a nós, sim. Eu preciso te lembrar que esse ano é o ano da maturidade. É o ano de todas as luzes serem acesas diante de nós, irmãos. E em nome de Jesus, que você não seja aquele que pega a pedra, o primeiro a pegar a pedra para atacá-la contra aquilo que o Senhor tem revelado a nós. Mas que em nome de Jesus, você seja dentre aqueles que têm colocado a face no pó e dizendo: Senhor, eu quero me arrepender dos meus maus caminhos, eu quero me arrepender dos meus pecados e eu quero abraçar esta verdade. É chocante quando nós não somos os protagonistas da história. E nós olhamos para os líderes religiosos aqui e pensamos: meu Deus, é o Messias que eles tanto esperavam. Como eles podem estar se comportando dessa forma? A verdade é libertadora, arrebatadora, esmagadora, muitas vezes amarga, como um soco em nossas certezas, dura e veemente. A verdade é Cristo. Derrubando os nossos pedestais, a nossa falsa vida, para nos dar a verdadeira vida, a vida eterna, para nos dar a Ele mesmo. Ontem, hoje e para sempre. É isso que Ele tem feito em nós. Nos confrontado dia após dia com a verdade. E é dia após dia mesmo, meus irmãos. Porque se você for abrir o grupo, todos os dias tem um devocional lá. Aí se você não faz o seu, você pode até, se alimentar do pão que a pastora tem colocado na nossa mesa. E que Deus tem colocado à mesa dela. Solte as pedras das suas mãos. Se renda outra vez. Lance-se ao chão arrependido. Baixe as guardas do seu coração. Derrube a sua altivez. E então serás livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Estamos caminhando para o final. Agora nós vamos olhar uma outra mensagem de Paulo aos Gálatas. Ali em Jesus, os líderes religiosos estão dizendo: nós somos filhos de Abraão. Agora nós vamos ver quem são os verdadeiros filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, Bruninha, por favor. Versículo 1, na NVT também. Vocês vão ver aqui que Paulo também começa bem doce nessa carta. Bem tranquilo. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito? Por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Só trazendo um contexto aqui, irmãos. Depois de Paulo ter implantado as igrejas na Galácia, os judeus convertidos estavam falando para os gentios que eles precisavam participar de diversos rituais
incluindo a circuncisão e alguns outros, para que eles fossem salvos e aceitos por Deus. É contra esta mentira que Paulo está pregando aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto. Ele começa o capítulo repreendendo os Gálatas, por uma vez que já haviam recebido e crido na verdade, agora estavam titubeando para se apoiar apenas na lei e não crendo em Jesus. Será que perderam o juízo? Ele pergunta para eles. Assim como eles, podemos facilmente nos perder da verdade, se não perseverarmos nela dia após dia. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou o salmo do homem mais feliz, né? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Por causa da fé de Abraão em Jesus, ele foi justificado. E nós somos alcançados para participar desta aliança. Gálatas 3:8, por favor. As escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Nós que recebemos a verdade, precisamos nos manter crendo na verdade. Nós precisamos perseverar naquilo que nós temos recebido do Senhor. Porque cremos, então nos movemos, vivemos e existimos. E essa é uma das verdades do Evangelho que eu queria reforçar com vocês hoje. A verdade é que não somos, não podemos ser justificados por nós mesmos, pelas nossas boas obras. Somos justificados pela obra de Cristo na cruz. E como a Cris lembrou aqui de manhã, essa promessa foi dada depois da queda de Adão e Eva. Onde o Senhor fala para a mulher que do seu ventre sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E depois, expandindo isso, na promessa a Abraão, o Senhor nos contempla falando: olha, e em ti, Abraão, porque você creu, serão benditas todas as famílias da terra. E ali, no Gênesis, no livro da criação, há uma verdade sendo revelada. Cristo sendo a salvação de todos os homens. Não só dos judeus, mas também dos gentios. E Paulo vai depois esmiuçar isso um pouquinho melhor nos outros versículos. Medita ali em Gálatas 3 também. Mas para encerrar, se coloque de pé, por favor. Cristo rasgou a cédula que nos era contrária. E o que moveu essa grande obra a verdade é que em toda a história, a verdade é que em toda a história, Deus se move em amor por nós. E esta é a verdade de Cristo. Cristo é a expressão do amor de Deus. É a ação do amor de Deus por causa de cada um de nós. Essa é a verdade que você precisa assentar ao seu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu a si mesmo. Para nós, os que cremos hoje, pudéssemos viver no já a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele se deu a si mesmo, Cristo, a expressão do amor de Deus revelada a nós. Para que nós, que não fazíamos parte da aliança,
mas somos enxertados nessa aliança por causa do amor de Deus, pudéssemos viver esta verdade, esta realidade, no já, a vida eterna de Cristo revelado em nós e revelado a outros através de nós. Queria convidar o Dé aqui à frente, em nome de Jesus. E eu queria te convidar a fazer uma oração em nome de Jesus. Se assim como os nossos irmãos ali, os Gálatas, algumas falsas narrativas têm corrompido o seu coração. E você tem estado cada vez mais confuso. O Senhor quer esclarecer as coisas ao nosso coração, irmãos. E glória a Deus que o Senhor trouxe esse tema a nós. E a agenda de Deus é perfeita. Eu estava pensando sobre isso, né? A agenda de Deus é perfeita, porque nós começamos os estudos nos lares que serviram como base, né? Como que fundamento para esse momento que nós estamos agora. O estudo sobre o self, o estudo sobre a felicidade, sobre a alegria. E tudo isso como base bem sólida, construída, para depois nós colocarmos a verdade principal, né? Que vem com peso, Cristo, sendo a verdade em nós. Por isso que é importante, irmãos, nós nos esforçarmos para estarmos juntos, crescendo nessa verdade, perseverando nesta verdade, na verdade daquilo que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Queria que você se unisse com alguém perto de você, pode ser de 2 em 2, para orarmos uns pelos outros. E talvez você ouvindo todas essas palavras, domingo após domingo, isso tem gerado mais peso do que liberdade ao seu coração. Ou talvez quando você sai daqui na segunda pela manhã, a verdade logo se esvai por entre os seus dedos. E aí as narrativas que você já tem se acostumado a escutar dia após dia. Porque, irmãos, nós estamos sendo bombardeados todos os momentos com narrativas que nos levam para longe da presença do Senhor. Nós abrimos o nosso celular e existem narrativas que vão nos afastar do Senhor. Nós conversamos com as pessoas e elas estão tão compradas com outras verdades que na verdade não são a verdade. E tudo isso vai nos minando para nos fazer se afastar do Senhor. Mas como Paulo, com um zelo furioso, né? Que aqui no capítulo 3 ele vem com esse zelo furioso. Insensatos, vocês estão loucos? Que isso? Da mesma forma eu quero lembrar a você o que você já recebeu. Faça uma reflexão aí. Você já recebeu a vida eterna. As celas da sua prisão já foram abertas. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos caminha todos os dias com você. Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu ajudador. E como o próprio Jesus disse, eu vou ao Pai e me enviarei outro Consolador. Ele guiará você no caminho da verdade. Talvez você tenha titubeado, enfraquecido. Não se apoie nas falsas narrativas, se apoie no seu Consolador, que está aí juntinho de você. Peça para o Espírito te lembrar quando você sair daqui da verdade que Ele tem assentado ao seu coração e para você perseverar nessa verdade. Vou pedir ao Dé que ore. Olha o privilégio, a minha dupla foi intencional, glória a Deus. E você vai orar aí pela sua dupla neste momento, pedindo ao Senhor que nos leve a perseverar, irmãos, em nome de Jesus. Pedindo ao Senhor que toda a resistência contra a verdade daquilo que Ele tem revelado no nosso coração, que seja quebrada em nome de Jesus. Talvez desde o começo do ano, nesse ano de maturidade, o Senhor tem dado fortes marteladas nos seus pedestais, um a um, vez após vez, e você só tem estado no chão. Mas tudo isso é amor. É amor, porque o tempo está próximo. E logo nós o veremos
face a face. Logo nós reencontraremos o nosso amigo outra vez, porque aprouve a Deus libertar esses escravos e fazê-los parte da sua família para sempre. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aí com seu companheiro de oração. Ouça esta palavra de oração. Deus, muitas vezes em nossas vidas, Pai, estamos fora do contexto. E parecemos como aqueles que estavam ali quando o Senhor pregava a palavra da verdade e eles queriam apedrejar o Senhor. Muitas das vezes estamos fora do contexto e não entendemos aquilo que é verdade, porque estamos em outra verdade que nós cremos. Mas é mentira, Senhor. É mentira. Ah, Deus, que possamos entrar no contexto da Tua palavra, que possamos entrar no contexto da liberdade para a qual o Senhor nos chamou. Ah, Deus, em nome de Jesus, tira de nós toda a cegueira, tira de nós toda a ignorância, tira de nós toda a ingratidão, Pai. Aí possamos entrar com os olhos abertos, Pai, para o reino do Teu amor, para o reino da justiça. Ah, Deus, em nome de Jesus, arranca de nós a cegueira, arranca de nós a ignorância. Leve-nos a sermos, Pai, escravo por amor, Pai. Escravo, Senhor, e ser filhos de verdade, Senhor. E assentar na mesa com o Pai. E poder compartilhar das verdades que aqui está na Tua palavra. Deus nos leva a esse lugar de liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esta palavra. Eu agradeço porque a palavra do Senhor é rema. Ela transforma as nossas vidas. Ela quebra o eu, quebra o ego, quebra a nossa existência e nos leva ao pó para nos sermos reconstruídos à medida que nós nos expomos a esta verdade. Vem, Espírito Santo, continua nos construindo nessa pedra, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, mas a nós, Pai, nós estamos sendo construídos nela. Ah, Deus, abençoa o James, abençoa a sua família, abençoa, Pai, esse mensageiro de boas novas da verdade, que onde quer que ele esteja, a palavra do Senhor seja proferida e ela seja transformadora naqueles que ouvirem, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela repreensão do Senhor. E que possamos adentrar neste contexto da verdade que nos liberta. Ela é quem nos liberta. Ela é a verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, irmão.